Para aqueles que estiverem a usar esta Bíblia, a tradução em português corrente, vamos ler da página 1185. 1185 para quem estiver a usar esta edição em português corrente. 1185, Lucas 19, e vamos ler do verso 1 até ao verso 10. Lucas 19, verso 1 até ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Podemos ficar sentados. Hoje nós já lemos o Salmo 90, ele é o Salmo que oramos também. O Salmo 90 diz aquele pedido para que nós possamos ter corações sábios, e só temos corações sábios quando Deus nos ajuda a contar os nossos dias. Então a mensagem que hoje vos trago tem este elemento de sabermos contar os nossos dias. Aqueles que fazem parte da Igreja, se tiverem boa memória, podem pensar que já no fim de semana cheio do ano passado e no outro fim de semana cheio de há 2 anos, as mensagens de domingo têm sempre uma certa tónica de olhar para a nossa história. É verdade que também nos dias de aniversário nós o fazemos. O dia de aniversário desta igreja é 10 de junho. Mas no fim de semana cheio, no domingo, também gostamos de olhar para trás, para percebermos a razão porque nos empenhamos tanto durante este fim de semana em fazer as coisas da maneira que fazemos. E por isso eu gostaria que pudéssemos continuar neste texto, ao mesmo tempo que hoje, diferentemente da minha prática, nesse sentido acho que sou um pregador muito à antiga, não uso o PowerPoint, não há nada, os pastores que usam têm todo o direito de usar, mas os irmãos, como já repararam, gostam de fazer mais à antiga, não uso PowerPoint, mas hoje eu vou mostrando algumas imagens aos irmãos, à semelhança do que fiz no ano passado. Antes de fazer isto, quero apenas dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, colocar-vos à vontade. Há aqui sempre um anúncio que vale a pena ser feito. Eu acho que estamos bem hoje. Nós tentamos deixar a última fase do salão para os pais com crianças pequenas, porque essa é uma zona que se pode tornar mais agitada. Em caso de maior agitação, retirem as vossas crianças durante algum tempo, o sermão pode-se ouvir lá fora e quando elas estiverem mais calmas voltem a entrar. Todos os que não são pais ou não trazem crianças pequeninas são convidados a vir para a primeira fase do salão e aí ouvirão a mensagem com mais alguma tranquilidade. Eu gostaria de, antes de voltarmos a Lucas 19, também pudéssemos ter uma oportunidade, hoje ainda não o fizemos, de nos cumprimentar uns aos outros e podemos abençoar uns aos outros com a paz do Senhor. Possam ficar à vontade, levantar-se durante alguns segundos e poder fazê-lo sem vergonha. Já nos cumprimentámos muito este fim de semana, é verdade, mas queremos também saudar-nos uns aos outros, não necessariamente com o ósculo santo, mas desejando a paz do Senhor. Nunca ninguém vem ao pregador. Pá, obrigado.
Hoje os irmãos hão de reparar que eu vou tentar fazer um esforço para ficar mais limitado na minha movimentação. Isso tem a ver com o facto de nós estarmos a gravar a imagem da mensagem. Geralmente gravamos apenas o áudio que disponibilizamos na internet, mas hoje estamos a gravar a imagem porque todas as atividades do fim de semana cheio elas estão a ser gravadas, graças ao empenho de muitos, e neste caso em particular do nosso irmão Hugo. E então, por causa disso, para eu não estragar muito o plano ao Hugo, eu vou ficar um bocado mais preso. Essa é a razão pela qual isso vai acontecer. Alguns irmãos provavelmente não terão tido tempo porque o fim de semana tem sido intenso. Mas quando pegarem no livro Ter Fé na Cidade, vão reparar que aquilo que nós estivemos a falar desde setembro é o que está no livro. E uma das partes que eu gostaria de voltar, para que no fundo está também no livro, é um capítulo que se chama Pôr a Lapa no Mapa, que é o título também desta mensagem. E então eu vou fazer duas coisas que não costumo fazer, mas vou fazer duas coisas, que é falar um pouco da nossa história e a partir da nossa história partirmos para o texto bíblico que acabámos de ler. Com isso eu não estou a dizer, e é importante que os irmãos percebam isso, eu não estou a dizer que Lucas 19, 1 a 10 dá uma base bíblica para o fim de semana cheio na Lapa. Que a boa exegese leva a que todas as igrejas, quando leiam Lucas 19, 1 a 10, cheguem à conclusão que devem fazer um fim de semana cheio na Lapa. Mas gostaria de estabelecer sugerir alguns pontos de ligação entre aquilo que nós procuramos enquanto igreja e o acontecimento que é o encontro entre Jesus e Zaqueu. Por isso, gostaria de fazer a tal retrospectiva rápida no nosso percurso recente. Eu sempre preciso explicar isto. Como nós somos a segunda Igreja Batista de Lisboa, que o nome pequeno que chamamos a Igreja da Lapa, é um encontro de duas comunidades. O que significa que há uma igreja com 86 anos, que é a nossa, a igreja de todos os que aqui estão e que já se identificaram com ela, mas há um percurso mais recente daquele grupo que veio de São Domingos de Benfica para cá. E hoje, não fazendo justiça aos 86 anos da nossa igreja, concentro-me sobretudo em alguns aspectos da experiência de São Domingos de Benfica para, mais uma vez, ligar a lógica do fim de semana cheio para nós. Agora, como não será a minha preocupação falar tanto no passado da segunda Igreja Batista, ainda assim gostava de dizer uma coisa. Se não houvesse, na obediência da segunda Igreja Batista de Lisboa, ao longo de mais de 8 décadas, esta obediência é o que a palavra diz, se não houvesse na cultura desta igreja, através dos homens que por aqui passaram e pastorearam, o pastor Raul Pinto de Carvalho e o pastor João António Marques e também o pastor Torres, durante um período curto, se estes homens não tivessem sido fiéis às mesmas coisas que o grupo de São Domingos Benfica era fiel, não teria havido o encontro que aconteceu. E algumas características se notam. Eu hoje não me quero perder, mas gostava de fazer muitos pontos de ligação. Já repararam que hoje, quando nós temos livros e quando nós vendemos livros, quando disponibilizamos livros às pessoas, nós hoje podemos estar a editar um livro também porque o pastor João António Marques, durante anos, editou livros. A coisa curiosa é que antes de nós estarmos aqui, esta não era uma ligação para nós. Mas quando viemos para aqui, percebemos que um homem que prega a palavra e que publicava a palavra ajudou uma igreja a criar uma cultura onde falar com os outros, ouvir os outros, faz parte do seu código genético. E por isso é que aquele grupo que veio de São Domingos de Benfica também se pôde encontrar com o grupo que estava aqui na segunda Igreja Batista de Lisboa. Quando nós olhamos para aquele móvel lá fora, hoje pode estar um livro publicado neste tempo, porque, por exemplo, estão lá 2 livros publicados noutro tempo pelo pastor João António Marques. Neste caso, Pedro Nunca Foi Papa e o Dízimo. Não é? Ainda por cima, tudo assuntos polémicos. Não é? É isto que abriu o caminho para nós podermos, ainda hoje, publicar a palavra e termos um livro novo. Rapidamente, o que é que nós acreditamos acerca do que Deus está a fazer na nossa igreja? Isto soa pomposo, dito assim, mas eu quero dizê-lo. O que nós tentamos, enquanto igreja, é sermos obedientes ao que a Bíblia pede. E acontece que, como queremos ser obedientes ao que a Bíblia pede, percebemos que a Bíblia fala das cidades de uma maneira que as redime. Passámos um mês a falar sobre isto. As cidades começam mal, mas, graças a Deus, começam bem. As cidades são como a nossa vida, queridos amigos.
Cidades são como a nossa vida. A nossa vida começa mal, mas pela graça de Deus pode terminar bem. E isso faz com que qualquer igreja possa e deva ser uma boa experiência de cidadania. É isso que nós tentamos, e no fim de semana cheio em particular, que a nossa experiência enquanto igreja possa ser uma experiência de cidadania, até para as pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica, mas que podendo entrar durante o fim de semana cheio, elas possam perceber: interessante, o facto destas pessoas acreditarem em coisas que eu posso não acreditar não significa que elas me expulsam de entrar na sua pequena cidade, que quer servir a cidade maior, que é a cidade de Lisboa. Ora, o que é que aconteceu quando as duas comunidades se encontraram aqui? O que nós tentámos, numa altura onde a segunda Igreja Batista de Lisboa passava por grandes necessidades, e eu gosto de sublinhar isto. As pessoas que nos visitam, eu gosto de sublinhar isto. Ainda no outro dia, quando o Pedro veio cá ter comigo, Pedro Martins, eu lhe dizia: faço sempre uma visita guiada muito chata, em que levo a todo lado, lá, às salas lá atrás, às salas lá acima, coitadas das pessoas, depois nunca mais cá querem voltar. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu gosto de chamar a atenção. Esta igreja passou por dificuldades a sério. Imaginem este salão com 10 pessoas e menos. Era assim que as coisas estavam. Basicamente, um grupo, um punhado de resistentes. Imaginem este salão com 10 pessoas. E houve uma resistência, não foi dos homens, foi de Deus através dos homens. O que é que aconteceu? Quando as duas igrejas se juntaram, o muito espaço que havia aqui, para as poucas pessoas, encontrava um bom casamento em São Domingos de Benfica, onde havia um espaço muito pequenino, e não é que o grupo fosse muito grande, mas era um grupo que estava a crescer. Então o que nós tentámos, aqueles que vinham de São Domingos de Benfica, era trazer forças de São Domingos de Benfica para as fraquezas da Lapa. Mas também queremos, e ainda hoje lutamos, para que aquilo que eram forças da Lapa viessem até às fraquezas de São Domingos de Benfica. Uma das coisas curiosas que estava a acontecer lá em São Domingos de Benfica, podemos falar a nível de laboratório. Havia um certo espírito de laboratório, de experimentar coisas que pareciam um pouco ortodoxas para uma igreja fazer. E quando nós há 2 anos fizemos o primeiro fim de semana cheio na Lapa, nós tentámos, vamos continuar a fazer as coisas que fazíamos em São Domingos de Benfica, aproveitando o facto de a escala agora poder ser maior. Temos muito mais espaço para receber as pessoas. Estamos no coração da cidade. O metro está longe, é verdade, mas a Lapa está no coração da cidade. Portanto, vamos tentar levar o laboratório que estava numa cave. E os irmãos repararam ontem como algumas das pessoas que passaram por São Domingos de Benfica não se esqueciam da cave apertada que aquilo era. Aquilo ficou lá marcado. O próprio Ricardo Araújo Pereira falou nisso, não é? Quando ele disse: agora se eu tiver de fugir é mais fácil fugir por aqui do que naquela cave. Se a Azai tivesse ido ao encontro que nós tivemos com o Ricardo Araújo Pereira em São Domingos de Benfica, eu tinha sido preso. Porque imaginem uma cave que seria mais pequena do que destas colunas até aqui. Uma cave mais pequena, cerca de 80 pessoas lá. Eu tive de pedir aos membros de igreja, que eram pouquíssimos, eram 12, mas para se sentarem no chão, para darem os seus lugares aos outros. Então não havia espaço para meter um pé. Podíamos ter ido todos presos. Quem via as pessoas a sair era cómico. Mas quero mostrar imagens para isso. Quero mostrar algumas imagens para isso. Então, o primeiro evento oficial que nós fizemos não foi este com o Ricardo Araújo Pereira, mas como ontem voltámos a receber, nós recebemos o Pedro Mexia e juntámos com o Timóteo Cavaco, secretário-geral da Sociedade Bíblica de Portugal. E a primeira imagem é disso. Daí que ontem, quando o Pedro Mexia estava connosco, era uma segunda vez que ele estava connosco. Agora reparem o quão estranho era. Significava que a primeira atividade oficial da Igreja não era uma atividade muito religiosa. A imagem está na qualidade da cave daquela igreja, assim um bocado obscura. Agora imaginem, meus irmãos, não estariam mais de 40 pessoas. Só para verem bem, era 3 cadeiras num lado. Ricardo, podes ir avançando com imagens. 3 cadeiras num lado e 2 cadeiras no outro. Portanto, uma fila cheia eram 5 pessoas. Estava cheio porque era fácil encher. Com as velhas cadeiras ainda, semelhantes àquelas que nós temos lá em cima, que sentamos e quando pegamos nela ficamos com uma tábua na mão. Ali já as cadeiras são novas. Não, ainda não são. Ainda são as cadeiras antigas. Esta era uma das irmãs que tinha feito parte da Igreja Original São Domingos de Benfica. Primeiro concerto do Samuel Lúria.
Imaginem lá, se isto é uma coisa que se deu a um cantor daquele gabarito. Eram nem 20 pessoas, era um grupo, parecia uma reunião de jovens daquelas mal amanhadas que nós crescemos aí, assim, e o Sami lá a tocar guitarra. O Sami nunca se cortou a nenhum convite nosso, ainda hoje ele vai estar connosco. E uma das coisas que nós tentámos é, ok, vamos ter cultos todos os domingos, os primeiros 3 meses eram de 15 em 15 dias, mas vamos tentar aqui fazer 2 atividades cada mês. Uma palestra, onde chamamos intelectuais, e um concertos, assim, improvisados. Esta foi foi a terceira conferência, a segunda foi com o Padre Tolentino e o Silas Oliveira, a terceira conferência foi com o Francisco José Viegas, lá está o Francisco José Viegas, que foi secretário de Estado da Cultura, agora há pouco tempo, com o Sami. O Sami é pau para toda a obra, é intelectual, é músico, faz tudo. Lá estávamos nós. Aqui foi uma que encheu mais, não era difícil encher, o Joaquim Rogério e o Pacheco Pereira. Primeira vez que o Pacheco Pereira foi a uma igreja evangélica a falar sobre o livro de Lamentações de Jeremias. E então foi assim, nós tentávamos juntar as pessoas evangélicas, as melhores pessoas evangélicas, melhores, percebem, no sentido de pessoas que aguentassem assim a discutir com intelectuais, aos melhores intelectuais da nossa praça. Olhem aqui a igreja vazia. Portanto, podem contar. Sabem, para os irmãos terem uma ideia, era engraçado, porque nós começámos a escola dominical, e agora uma palavra da demoestação, venham à escola dominical, pelo menos aqueles que são membros, é importante que venham. Porquê? Porque conforme a escola dominical, chegavam mais algumas pessoas para o culto, e nós fazíamos uma leitura a olho, que era acrescentar mais uma fila de cadeiras, se fosse o caso disso. E às vezes era já no culto onde tínhamos de ir buscar cadeiras a uma porta que havia ali de lado e tirávamos cadeiras para sentar mais. Era assim uma coisa, assim uma espécie de festa de anos onde recebíamos convidados que não havia e temos de arranjar bancos para isso. Podemos avançar. Havia uma única classe para os pequeninos. Meus irmãos, deixem-me explicar isto. Isto é muito importante para nós hoje. Se os irmãos querem conhecer o sítio onde nós somos mais bravos, é na escola dominical. Bravos de morder as pessoas. Nós queremos dar o melhor da nossa escola dominical aos nossos mais novos. Sabem porquê? Sabem porquê? Porque durante anos não tínhamos o melhor para dar. Só tínhamos uma sala. E foi a consciência de que não estávamos a dar o nosso melhor que nos fez ir para uma igreja maior. E eu quero que os irmãos percebam isso. É por isso que nós somos tão exigentes com os professores de escola bíblica dominical. Desde os horários até à maneira como eles são organizados. Porque as crianças, os nossos filhos, é o sítio onde nós damos o nosso melhor. Não desenrascamos. Não desenrascamos. Não arranjamos uma coisa para elas fazerem, estarem entretidas, como há muitas igrejas onde eu vou, e arranja-se uma coisa, arranja-se uma irmã que tenha mais paciência para ir contar a história da Arca de Noé pela 32ª vez. Agora reparem, isto hoje não me calo. Agora reparem, é por isto também que paradoxalmente nós deixamos as nossas crianças no culto. Porque nós achamos que deixar as nossas crianças no culto é muito difícil para nós, que somos pais, mas é dar o melhor às nossas crianças. Eu não estou a fazer uma crítica necessariamente àqueles que fazem o culto infantil. Mas o nosso receio é que o culto infantil infantilize as nossas crianças. E que elas cheguem a uma altura onde estão tão infantilizadas que não sabem estar no culto. E por isso é que nós somos exigentes com as nossas crianças. E permitam-me que o Senhor me perdoe se eu estiver a ser orgulhoso. Mas se há coisa que eu quero morrer por, é na exigência que nós damos aos nossos miúdos. E por isso mesmo ontem, quando eles tocavam violino e faziam aquelas coisas bonitas e tocavam piano, o nosso coração pode ficar cheio. Nós estamos a puxar por eles. Essa é a nossa obrigação. É difícil para os pais. É difícil para os pais, mas é o melhor para as nossas crianças. Eu lembro-me do tempo em que eles tinham de ficar todos juntos. E não queremos voltar a esse tempo. As nossas obras que temos para fazer começam pela necessidade de termos salas, de meios condignos para ensinar a palavra aos nossos filhos. Vamos avançar. Igreja cheia. Estão todos os lugares completos. Portanto, igreja cheia. Domingo de igreja cheia. Vamos avançar. Aliás, algumas silhuetas podem aparecer. Havia uns piqueniques, éramos uma comunidade muito jovem, fazíamos esta coisa, imaginem, hoje, graças a Deus, não precisamos fazer, mas imaginem não ter outro espaço e termos de fazer um almoço aqui. Nós não tínhamos outro espaço, era o que fazíamos. Fazíamos os tais piqueniques, não tínhamos nada para fazer, a verdade era essa. Íamos ao domingo de manhã e depois dizíamos, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um piquenique.
Hoje, meus irmãos, nem piqueniques conseguimos, não é? Tanto trabalho que temos. Mas era assim, éramos todos muito jovens, inconscientes. Olha, já viram o ano passado estes 12 membros fundadores, como o João dizia ontem com muita graça, se soubesse que o Senhor ia fazer fundador de uma igreja batista. Com este ar de século XIX que nós ainda hoje mantemos, não é? Cá estamos nós, tudo muito alinhadinho. Atenção, que os homens não têm ligação matrimonial com a senhora que está ao seu lado necessariamente, portanto não façam pares onde eles não existem. Há ali não ligações, pelo menos no caso do Miguel e da Rita, ok? Portanto, não se enganem. É o outro primo com quem a Rita está casada. Vamos avançar. Primeira reunião onde nós viemos ter com os irmãos de São Domingo da Segunda Igreja Batista de Lisboa. Este é o grupo que veio da Lapa e agora vamos mostrar o grupo reunido. Primeira reunião à tarde. Todos contentes, olhem aqui. A tia Nieta está sentada, mas vejam lá, algumas pessoas já não estão entre nós. A irmã Manuela, que partiu pouco tempo depois. Outubro de 2012. Vamos avançar. Primeiro culto, domingo juntos, éramos um número apreciável. 67 pessoas. Vamos avançar. Não há mais? Não há as de ontem? Não faz mal, nós estávamos cá. Nós estávamos cá ontem. Aqui já existem algumas fotografias de ontem, mas os irmãos podem ver nas redes sociais. 3 coisas que eu gostava de chamar a atenção dos nossos irmãos para isto. Em pouco tempo nós habituámos a 3 coisas. Uma, atenção, eu não estou a pregar da Bíblia agora, estou a dizer 3 coisas que nós aprendemos. Mas 3 coisas que nós aprendemos foram estas. Nenhuma ideia, por mais absurda que nos parecesse, nos parecia impraticável. Deus é muito bom, Deus é muito misericordioso, porque algumas ideias, não levem a mal eu usar esta expressão, algumas ideias às vezes eram mesmo estúpidas. Mas como tínhamos a liberdade da Igreja de Moscavide, que era a nossa mãe, e éramos uma comunidade de gente muito inexperiente, sabem aquela expressão, esta pessoa não se toca, não é? Eu acho que ela se aplicava bem a nós. Nós não nos tocávamos. Então imaginávamos, vamos convidar... aliás, deixem-me dizer, o professor Marcelo Rebelo de Sousa adiantou a candidatura agora e ele não esteve entre nós, mas convidámo-lo. Foi dos poucos que nunca respondeu. Portanto, a nossa falta de tino levava-nos a convidar a pensar, o céu é o limite. Aliás, perdoem-me, hoje estou mais descontraído. Eu tentava pensar, quem é que vamos convidar agora? E um dos meus miúdos, não sei se foi ele que sugeriu, se fui eu, porque às vezes o grau de maturidade está ela por ela. Mas eu pensei, se calhar temos de ir falar com o Cristiano Ronaldo, não estamos a ver mais. Não sei se ele teria alguma coisa de edificante para dizer. Mas uma das coisas é que nenhuma ideia, por mais absurda que nos parecesse, nos parecia impraticável. A segunda coisa é que a inexperiência poderia ser um pretexto ótimo para experimentar. Reparem, nunca experimentámos. Vamos experimentar. Eu quero ser cuidadoso. Quando nós somos cristãos, o Espírito Santo muitas vezes nos vai dizer, olha, pudeste experimentar, mas agora vais corrigir, não vais voltar a fazer isso. E no nosso caminho há coisas que nós experimentamos e às vezes dizemos, isto não é para voltar aqui, foi mau. O Espírito convence-nos disso, pecamos, arrependemos. A terceira coisa é que a cultura portuguesa no geral, ignorante de quem são os evangélicos, é menos preconceituosa com eles do que os evangélicos julgam. Os irmãos ouviram isto dito por bocas de pessoas não evangélicas ao longo do fim de semana. O preconceito, o complexo, geralmente está na nossa cabeça que somos evangélicos. A ideia de que não faz sentido convidar algumas pessoas para falar connosco porque elas não aceitam é um problema muitas vezes nosso. Eu não estou a dizer com isto que todas as pessoas vão ter interesse. Há pessoas que não vão ter interesse. Mas nós não aproveitamos o facto de sermos uma minoria. Sabem que uma das vantagens de ser uma minoria religiosa é que nós podemos ter descaramento para fazer coisas que se fôssemos maioria não teríamos. Porque não temos muito a perder. Se fôssemos uma religião maioritária e fizéssemos uma coisa que corresse mal, íamos ficar envergonhados e dizíamos, não vamos voltar a arriscar. Quando nós somos uma minoria, reparem o que é que isto oferece. Nós podemos arriscar. De uma maneira que a Igreja Católica Romana, se calhar, não se sente tão à vontade para.
E isto é uma das coisas que eu gostaria de dizer aos irmãos, e gostava rapidamente de ancorar estes pensamentos de um modo breve em Lucas, capítulo 19. Como eu vos disse, não estou a querer dizer que lendo Lucas 19 todas as igrejas devem fazer um fim de semana cheio na Lapa, mas gostava de vos chamar a atenção para algumas ideias que são fortes e que para mim, enquanto cristão, me ajudam a perceber que algumas das coisas que nós tentamos no fim de semana cheio na Lapa me parecem coisas que o Senhor Jesus fez. Se nós nos concentrarmos rapidamente no texto, no verso 1 e no verso 2, eu gostava de chamar a atenção para isto. E se os irmãos olharem para o vosso boletim, são 4 pontos breves que eu quero partilhar convosco. Eles estão no nosso boletim, na parte para reflexão. No versículo 1 e no versículo 2 nós apercebemos-nos de uma coisa. Zaqueu é uma pessoa que tem posses e tem poder. Na tradução que eu li, ele é visto como o maioral dos publicanos. O que é que isto era? Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era o chefe do fisco. Chefe do fisco. Ele tem posses e tem poder. Qual é a nossa tendência? E permitam-me fazer esta ligação. Nós, quando somos crentes evangélicos, muitas vezes olhamos para as pessoas que têm mais posses do que nós e que têm mais poder para nós como pessoas com quem nós não temos nada a ver. Não são da nossa tribo, não são dos nossos círculos, nós não temos nada a ver com elas, com estas pessoas. Elas não são contempladas por nós. Reparem a ironia. Quando nós convidamos algumas pessoas que às vezes têm mais dinheiro do que nós, alguns dos convidados que passaram por aqui têm muito mais dinheiro do que eu, têm mais poder do que nós, algumas das pessoas que passaram por aqui são pessoas que já têm experiência na política. A nossa tendência natural e tribal é dizer assim, esta pessoa porque tem mais dinheiro ou porque tem mais poder, o Evangelho não é para ela. O Evangelho é para os pobres, é só para os desvalidos. E ela deixa de estar nos nossos horizontes. Mas agora reparem bem o que é que esta pessoa, Zaqueu, o chefe do fisco da altura, no versículo 13 e no versículo 4, ele faz. Apesar do poder que ele tem, apesar das posses que ele tem, ele assume os obstáculos à frente dele. Que obstáculos são esses? Ele é pequenino e quer ver Jesus. E ele sobe à árvore, sobe ao sicômoro, para ver Jesus. O que é que nós estamos a aprender com isto? Se uma pessoa que tem poder e posses assume que, apesar do poder e das posses que tem, ela tem obstáculos e ela quer contornar esses obstáculos, nesse momento é como se o poder e as posses dela desaparecessem e ela torna-se igual a nós. Porque não é o facto de Zaqueu ter muito dinheiro que lhe acrescentava centímetros à altura. Não é o facto de Zaqueu ter muito dinheiro ou ter muito poder que fazia com que Jesus tivesse a sua digressão, incluindo já passar pela casa de Zaqueu. O que eu vos quero dizer é, as pessoas que têm poder, as pessoas que têm posses, as necessidades espirituais delas são iguais às nossas. E nesse sentido elas são como nós. Nós não podemos fazer do poder e das posses das pessoas uma razão para acharmos que é uma classe de pessoas diferentes. Quando nós recebemos pessoas que têm dinheiro e que são bem-sucedidas na vida, não se esqueçam que a condição mais fundamental da vida delas é a condição mais fundamental da sua vida. Você é um pecador e precisa de Cristo. Não é por uma pessoa ser rica, famosa, que ela está dispensada a precisar de Cristo. E Zaqueu deu esse exemplo. Ele subiu à árvore. Repara o terceiro momento. Entre os versos 5 e 7. Jesus, porque faz aquilo que os outros não faziam, porque Jesus vê, porque Jesus não olha para ninguém e diz assim, tu estás fora, tu tens muito dinheiro para estares no meu grupo, tu tens muito poder para estar no meu grupo, logo estás fora, eu não te contemplo, eu a ti não te vejo, é como se não existisses. Jesus que faz o contrário disto, porque Jesus vê, Jesus desafia para um encontro completamente inesperado. Zaqueu, deste depressa, em tua casa entrarei eu, como diz o cântico que muitos de nós aprendemos na igreja, aqueles que cresceram na igreja. Reparem, isto baralha o nosso esquema. O que Jesus faz é o contrário do que nós fazemos. Nós fazemos da diferença dos outros uma razão para não nos darmos com eles. Nós fazemos da diferença dos outros uma razão para não nos darmos com eles. Jesus faz da diferença uma razão para o
encontro. E reparem na prática o que isto quer dizer. Reparem a reação aí entre o versículo 5 e o versículo 7. Versículo 7 aí em particular. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Queridos irmãos, deixem-me aplicar isto a nós. Muitas vezes nós temos o coração fechado às portas abertas. Muitas vezes nós temos o nosso coração fechado às portas abertas aos pecadores. Há a possibilidade de encontro. Eu não estou a pregar sobre evangelização, necessariamente, num sentido mais técnico. Mas um dos nossos problemas que eu reconheço é que nós fechamos as nossas portas à possibilidade de encontro. Simples encontro. Jesus encontrava-se com as pessoas. Quarto e último momento. Qual é o auge, queridos irmãos? Versículo 8 e 10. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Queridos irmãos, o auge é o arrependimento. O auge é o arrependimento. O arrependimento é a festa das festas. Quero dizer 2 coisas rápidas acerca disto. Num fim de semana cheio na Lapa, nós ainda não tivemos nenhuma experiência de alguém que chega ali e diga: eu arrependo-me já dos meus pecados e eu quero... Tirem os painéis que eu quero me batizar já aqui neste batistério. Isto não acontece assim, queridos irmãos. Mas também deixem-me dizer uma coisa. Também não acontece assim, às vezes, nos gestos mais evangelísticos da nossa igreja. E permitam-me fazer uma ligação cuidadosa. Sabem que, apesar de ser há relativamente pouco tempo que São Domingos do Benfica começou, faz 8 anos agora neste mês, sabem que em 8 anos, uma das lições para mim, que sou um pastor com pouca experiência, sabem, em 8 anos, uma das coisas que eu percebo é que há pessoas que passaram por lá e já não estão entre nós. Não me cabe a mim julgá-las. O Senhor é que julgará. Mas sabem, uma das coisas que eu quero dizer aos irmãos é que nós procuramos o arrependimento, mas porque o arrependimento é o auge, muitas vezes o arrependimento nem sequer é aquilo que aqueles que se dizem crentes experimentam. E deixem-me dizer isto, não quero deixar ninguém desconfortável. Se o arrependimento é o auge, o arrependimento é a festa das festas. Se nós somos uma igreja fiel a Cristo, o arrependimento tem de ser uma coisa que é uma prova da nossa maturidade espiritual. Percebam onde eu quero chegar, que é um sítio desconfortável. Se o irmão está nesta igreja e nunca experimentou um momento onde se teve de arrepender de alguma coisa, o irmão é um bebé na fé. Se o irmão está nesta igreja e nunca precisou de se arrepender de um pecado, o irmão é um bebé na fé. Portanto, não fica à espera que os não crentes cheguem cá e o ultrapassem na primeira curva. Reparem a ironia que isto é. E eu quero ser doce, mas quero dizer-vos isto. Reparem a ironia que isto é. Às vezes as perguntas: o que é que vem cá este fazer? Ele nem sequer é crente. Vem-me dizer às vezes isto de crentes de décadas e dá-me vontade de dizer assim: olha, este tem uma desculpa, porque ele não é crente. E tu que és crente? Nunca te vi na festa das festas, nunca te vi num arrependimento, nunca te vi num momento de Zaqueu. Ontem falámos de momentos de José Mourinho. E momentos de Zaqueu? É que nós queremos a festa, mas não queremos o seu conteúdo. E o arrependimento é o seu conteúdo. Deixem-me dizer isto para os mais jovens também, que se esforçaram bastante. E para todos aqueles que se empenharam no fim de semana cheio na Lapa. Lembrem-se que a festa das festas não é a igreja cheia. A festa das festas é o arrependimento do pecador. E isso não acontece nas montras. Da mesma maneira como nós não esperamos que estes convidados se convertam e nós os estejamos a batizar no próximo culto da Páscoa, eu tenho uma expectativa que os irmãos vivam em arrependimento. E se têm décadas de vida cristã, possam viver a festa das festas como Zaqueu viveu. E não esperem que os outros façam as coisas que vocês já deviam estar a fazer há mais tempo. Epá, o fim de semana cheio na Lapa assim não vai resultar muito bem. Os irmãos ouçam as minhas palavras com amor. Porque o arrependimento é a festa das festas. E nós desejamos esta festa. Mas o que eu quero dizer é que se o irmão quer ver esta festa acontecer na vida dos outros, o irmão tem de a viver primeiro. Não adianta estar à espera que o mundo venha até a Igreja Batista se nós que estamos aqui não estamos a viver a festa que temos para partilhar aos outros. Eu quero encorajar, eu não quero que o irmão saia daqui de coração pesado, mas eu quero que o Espírito Santo faça o seu trabalho e lhe diga: tenho eu vivido a festa das festas? Tenho eu vivido de uma maneira onde eu restituo?
Sabem que uma das coisas que eu li acerca deste texto, nós gostamos muito, às vezes quando as discussões são mais políticas, e depois os outros, os ricos, os poderosos, não sei. Queridos irmãos, o Jesus que disse que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus do que uma agulha, do que um camelo, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, já viram que este Zaqueu era do papel. Este Zaqueu era rico e ele converteu-se. É difícil, mas como Jesus disse aos discípulos a seguir à conversa com o jovem rico, para Deus nada é impossível. Nós somos uma igreja que acredita no impossível. Sabem porquê? Porque o impossível é possível para Deus. É por isso que nós abrimos a nossa porta. Eu quero que os irmãos saiam daqui tranquilos. Nós não estamos à espera que os convidados que nós convidamos se tornem batistas. Mas nós estamos a trabalhar para que eles possam ouvir o Evangelho. E para que aqueles que já o aceitaram possam continuamente permanecer nesta festa. Quero terminar dizendo isto. Queridos irmãos, o Evangelho é para os perdidos. Já repararam como Jesus termina esse texto no versículo 10? Ele termina dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. As nossas portas têm de estar abertas, porque senão os perdidos não se encontram. Se alguém vaguear e precisar de chegar a casa, como é que ele pode chegar a casa se a porta não estiver aberta? É por isso que nós abrimos as nossas portas. Para que a festa das festas, que é o arrependimento, não tenha de acontecer no momento em que nós abrimos as nossas portas. Nós não sabemos quem Zaqueu é. Só Deus sabe os Zaqueus que virão até aqui. Mas nós, enquanto esperamos por eles, nós queremos viver a festa de Zaqueu. Queremos viver em arrependimento. Porque Deus está a fazer novo aquilo que nós fazemos velho. Porque o Senhor Jesus está-nos a dar uma nova identidade. Se Ele conseguiu pegar numa pessoa que tinha posses, que tinha poder, e se conseguiu fazer desta pessoa uma pessoa que restitui dinheiro ainda por cima, Ele pode mudá-lo a si. Ele pode mudá-lo, pode mudar-me a mim. Ele pode mudar aqueles que Ele chamar. Que o Senhor nos abençoe a todos e que as pessoas que entraram pela primeira vez na igreja, nós continuemos a orar por elas. E que seja a festa das festas a acontecer na vida delas e na nossa. Que o Senhor nos abençoe.